pessoas, Flávia Cardoso aqui da Casa de Sete Gatas, e a resenha de hoje é de uma autora nova para mim, a August Jones. E o livro é o The Handler, que faz parte de uma série, esse é o livro 1 dessa série que ela chamou de Manhandled Series. E infelizmente esse livro só tem em inglês, mas ele é do Kindle Unlimited, então se você também tá querendo aprender um pouquinho inglês, desenferrujar, porque pra gente que lê, muitos nichos de leitura, os livros só tem, a maioria são em inglês, sabe? Esses livros que eu gosto de ler, de romances, assim, muitos de séries, né? As autoras, elas lançam muitas séries e até essas séries chegarem no Brasil demora mais ou menos 2 anos. E quando o livro não vende bem, não tem uma boa aceitação aqui, eles não trazem o resto das séries. Então a gente precisa melhorar, né, o nosso inglês no Kindle a gente também consegue fazer uma tradução. Então lá pelos trancos e barrancos a gente vai entendendo os livros, né, do que a gente gosta. Então recomendo que mesmo que você não saiba muito inglês, tente que dá certo. Então vamos lá, a história desse livro é do super pop famoso da música, o Gideon, eu não sei a pronúncia desse personagem, não sei se é Gideon ou Gideon, eu vou chamar de Gideon. Ele é um popstar que fez parte de um conjunto muito famoso, é uma boy band, e agora ele tá numa carreira solo. E ele é um cara que ele curte uma parada kink, uma parada, um sexo, vamos dizer, sadomaso. Eu não sei como é que chama, eu não entendo muito desse tipo de terminologias para poder falar aqui. Esses tipos de livros se chamam BSDM, né? Para quem gosta de BSDM, que é uma questão de dominador, submisso, esse tipo de sexo. E ele é um cara que ele curte isso. E ele frequenta essas casas de sexo, de clubes de sexo. E uma vez ele foi pego nesse clube e tinha um senador ali. A culpa não foi nem dele. Houve um escândalo, acharam um senador nesse clube e acabaram tirando uma foto dele. E ele foi parar nos tabloides porque no livro ele é aquele artista mundialmente famoso. Né? Então pegaram ele ali, pegaram ele sem camisa e viram que ele tinha arranhões, não sei se coisas de chicote, coisas assim, e ele virou um grande escândalo, né, nos tabloides de fofoca de artista. E aí a gravadora contratou o Jax, que é um ex-policial, para ser o handler dele, para poder conter o Gideon até durante a turnê. Ele vai fazer uma turnê na Europa, então a gravadora contratou o Jax para poder conter o Gideon, não ter mais nenhum escândalo até a entrega do Grammy, porque ele é um dos favoritos para ganhar alguns prêmios do Grammy, mas ele não pode ter nenhum outro escândalo e eles contrataram o Jax para ser a babá do Gideon, né? E a história é essa, é o convívio, né, do Gideon com o Jax. O Gideon, ele é queer e ele é aberto a esse tipo de coisa, mas assim, não, tudo dele é contido, né? Quando ele tem muita grana, então ele faz as coisas meio ele por ele mesmo, assim, ele vai fechando os clubes, entendeu? Ele faz as coisas, como é que eu vou falar? Ele fecha o bar, ele tenta fazer as coisas sem alarde, né? Mas infelizmente ele não teve culpa naquele caso. Tinha um senador lá, ele nunca imaginaria que isso fosse acontecer. Então agora ele se sente preso, sabe? Porque nem esse tipo de coisa o Jax deixa ele fazer. Então a dinâmica desse livro que o Gideon é terrível, né? E o Jax vai tentando conter ele de alguma forma. Mas, por outro lado, o Jax também é terrível. Então, essa dinâmica ficou bem interessante de ler. Mas, gente, eu confesso que eu pensei em abandonar esse livro 3 vezes.
quando eu estava mais ou menos com 30% do livro, uma outra vez quando eu estava com 50% do livro, e uma outra, cara, que eu realmente, essa foi a que eu mais pensei, quando eu estava com 67% do livro. Mas eu insisti, assim, para eu abandonar um livro, ele tem que ser, assim, muito, 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 muito ruim. Eu li em 2023, eu tô gravando hoje esse áudio aqui, hoje é dia 30 de dezembro de 2023, e eu fechei a minha leitura do ano com 148 livros, e de 148 livros eu só abandonei um livro. Então, para eu abandonar um livro, é porque ele é ruim mesmo, real. E esse livro aqui, a questão dele não é que ele era ruim, é que ele tem questões que foram difíceis para eu ler, para eu insistir. E eu falo para vocês assim, ainda bem que eu insisti. Porque depois dos 70%, assim, depois desses 67%, eu falei, não, eu não vou abandonar, eu vou até o final. Eu agradeci de ter ido, porque a gente não pode abandonar um livro quando as questões, às vezes, elas são difíceis pra gente. Acho que a gente tem que enfrentar essas questões e tentar tirar lições dessas questões, né? E o que foi difícil para mim desse livro? Primeiro, aos 30%, é que o Jax, ele é um personagem que ele foi contratado, né? Então aqui a gente tem uma dinâmica de patrão e de empregado. E ele é um cara que eu esperava que ele fosse ser assim, que ele fosse ser mais sério no início, sabe? Assim, e não, ele entra na onda do Gideon, ele é um empregado que ele começa a participar das orgias que o Gideon promove. Porque o Gideon, ele tem uma galera interna dele, que ele chama de Glam Squad, que é a galera que faz a maquiagem, a galera que faz a produção, né, visual dele, o cabeleireiro, essas coisas todas, eles chamam de o Glam Squad. Essa galera segue com ele a turnê toda, né? E todos eles são abertos, né? Eles se relacionam entre eles. E o incrível é que o Jax participa disso. Então isso começa a me incomodar. Porque, sabe assim, o cara é contratado e o cara tá participando disso, o cara recebe, mas ele tá, entendeu? Então eu achei aquilo meio estranho no início. Desculpa, gente, eu tô muito resfriada, eu peguei um resfriado, então, assim, tô fungando às vezes, não vou conseguir cortar do áudio. A minha voz tá meio ruim também, então eu já peço desculpas. Então isso foi me incomodando. No começo do livro tem bastante dessas interações, essas orgias envolvendo mulher, outras pessoas, outras mulheres, que assim, eu não curto muito esses sexos onde a mulher é meio uma escada, sabe, para os personagens principais, sabe? Eu não curto isso. Eu gosto de ler romances quando tem mulheres onde elas têm o papel onde elas merecem ter. Então eu não curto muito isso. Mas eu entendi ao longo do livro que isso fazia parte da jornada dos personagens principais, tá? Então essa foi a primeira questão do porquê quase eu abandonei, a questão das orgias. A segunda coisa que eu quase abandonei foi que assim, é uma preferência pessoal minha, eu não curto esse tipo de sexo de BSDM, tá? É difícil para mim ler essas questões de submisso, e o Gideon, ele gosta de ser submisso, tá? Ele gosta muito de ser submisso, ele precisa disso. E o Jax vai entendendo ao longo do tempo o que ele precisa, porque o Jax meio gosta dessa parada também. Tá? A mulher dele, o Jax, ele é um cara, ele é separado, mas ele tem um relacionamento muito estreito com a ex-mulher dele, e eles se falam sempre, eles dividem a guarda de um cachorro, do cachorro deles, e eles fazem aquele sexo casual uma vez por mês desde que se separaram. Eles estão 2 anos separados, mas ele continua fazendo esse sexo casual. Eles se conheceram desde adolescentes, então foi o primeiro amor da vida deles. Eles foram casados durante muitos e muitos anos,
né? E eles se separaram porque ela quer ter filhos, ela chegou um momento da vida dela que ela quer ter filhos e o Jackson não quer, e inclusive ele fez vasectomia para poder não ter filhos. Então isso foi uma questão que fez eles se separarem, né? A visão de futuro deles era diferente. Mas eles têm muito carinho, muito amor um pelo outro ainda. E isso é uma coisa que foi incomodando o Gideon ao longo do tempo também, durante o livro. Tá? Isso não é óbvio, né? Quando você gosta de uma pessoa, você vê um relacionamento tão estreito desse com o sexo casual, você fala, pô, se separaram, mas não se separaram na verdade, né? Mas enfim, o segundo motivo que eu quase abandonei esse livro foi exatamente o detalhamento do sexo BSDM. E todas as vezes, assim, o livro tem muitas, muitas, muitas cenas sexuais, muitas, entre eles e também não, né, enquanto eles não estão juntos. E assim, a submissão do Gideon me incomoda. Muito, 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 muito. Assim, ele é um sexo onde ele, 100% das vezes, assim, acho que só no epílogo que não, ou no último capítulo, no epílogo que não, todas as vezes que ele faz sexo, ele chora. Então é um sexo com dor, sabe? E isso, assim, cara, eu fechava o livro, eu ia assim, fechava o Kindle, aí eu ia beber uma água, sabe? Aí eu lia mais uma linha, aí eu vinha, ia, sabe assim, ia fazer um lanchinho. Porque, cara, é muito difícil pra mim, assim, eu não consigo entender alguém que curte, assim, cara, é difícil pra eu entender, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falo assim, poxa, será que os livros, eles são feitos pra gente é, abrir a nossa mente sobre outras óticas, né? A gente entender novas, novas perspectivas de vários assuntos. Então eu insisti, não é, aquele livro que o único livro que eu abandonei de 2023, a questão não era essa, era que o livro era uma porcaria mesmo, o roteiro era uma porcaria, né? Mas aqui o roteiro não era uma porcaria, né? Era minha, são as minhas questões internas, então por isso eu insisti, né? E ainda bem que eu insisti, porque a coisa ela vai mudando, o roteiro ele vai melhorando, assim vai te envolvendo, você vai se envolvendo nessas questões do Gideon e do Jax, porque o Gideon vai gostando do Jax, o Jax vai dando um jeito no Gideon, entendeu? Apesar dele também curtir essa parada, ele entende o que o Gideon precisa, e ele vai fazendo o Gideon gostar dessas coisas só com ele, entendeu? Então ele vai contendo o Gideon, mas assim, de uma forma só com ele. Então, no fundo, ele vai tendo sucesso no que ele foi contratado, vamos dizer assim, né? Mas o Gideon, ele tem as questões internas dele, que é assim, poxa, eu sou um popstar muito famoso. Aliás, eu passei esse livro inteiro imaginando o Gideon como o Harry Styles, porque o Harry Styles já foi de boy bands, e eu imagino o Harry Styles só que tem de cabelo preto e delineador, porque o Gideon ele tem cabelo preto e o Jax adora ele de delineador, ele gosta essa parada de make, né? E esmalte preto. Eu gosto desse. Eu imagino o Harry Styles assim. E o Jax eu imagino como o Jason Momoa, que eu amo o Jason Momoa, cara. Eu adoro, sigo o Jason Momoa no Instagram, eu adoro. E o Jax tem essa pegada, grandão, cabelo grande, barba grande, cheio de tatuagem. O Jax tem essa pegada. Mas aí as dúvidas internas dele são super válidas, que é assim, pô, eu sou super famoso, eu sou milionário, bilionário, né? Será que essa pessoa que é hétera, né? Porque o Jax no começo ele vive dizendo que é hétero e depois ele vai se questionando, né? Essa pessoa que é hétera continua tendo relações com a mulher dele, com a ex-mulher dele. Eu sou milionário. Será que ele está iludido? Ele não gosta de mim de verdade. Ele gosta da fama, ele gosta das viagens, ele tá se descobrindo, porque é, muitos livros que eu leio, muitos, assim, eu entendo que existem fases na vida, às vezes, de quem é gay, de, de ter
às vezes, parceiros que são héteros, que assim, que não tem tanta certeza assim que estão héteros e que meio que usam eles para entender se são ou se não são. Então ele tá nessa fase de assim, será que ele tá me usando para entender se ele é hétero, se ele não é hétero? Será que eu sou só um experimento para ele? Sabe? E isso é terrível, sabe? Isso é terrível. Se sente, assim, as pessoas elas se sentem cobaias, sabe? Então isso mexe muito com a autoestima, né? Ele tem essa questão de, porra, as pessoas estão comigo só pela fama. Então ele não se entrega totalmente. Ele é aquele que ele não fala que ama o Jax tão cedo, sabe, nesse livro. Não fala. Porque ele sempre acha que a bomba vai estourar, sabe? E por outro lado, o Jax também tem as questões dele, que ele começa a gostar, ele é o primeiro a falar eu te amo pro Gideon. E realmente ele ama o Gideon. Mas ele tem essas questões de, porra, eu fui hétero a minha vida inteira, sabe? Ele não tem vergonha de assumir para o mundo que ele mudou de lado. Não, a questão do Jax não é essa. Ele sempre acha assim, cara, eu sou um cara que eu não tenho nada. Ele mora num quarto e sala, numa cobertura em cima de um bar, sabe? Ele fala, esse cara, ele vai querer realmente ficar comigo? Um pé rapado, sabe? Não, o cara também tá curtindo a vida, me usando aqui, porque ele tem que ficar preso durante essas 6 semanas aí da turnê. Eu fui contratado para isso. Ele sabe que ele não pode frequentar clubes de sexo nem nada disso. Então ele tá me usando porque ele precisa estar preso aqui comigo. Então essa dinâmica de um tá pensando e do outro tá pensando numa coisa é interessante nesse livro, sabe? É, é bacana a forma que a autora escreve essa dinâmica deles. Você vai comprando esse casal ao longo do tempo. É um livro que me tirou da minha zona de conforto, me fez fazer várias pesquisas no Google dessas questões desse tipo de sexo. O Jax também tem uma. Quem olha minhas abas do Google vai ficar assustado com as minhas pesquisas. O Jax ele tem uma quantidade de piercings no pau, que se chama Jacob Letter, e que eu demorei para entender no meu inglês ali o que era isso. E aí eu fui pesquisar no Google, vi que cara, eu não sabia que isso existia, gente. Ele tem uns 8 piercings que se chama Jacob Letter, que é assim, faz uma escada. Então eu imagino como é que deve ser a penetração desse pênis com essa escada, com 8 piercings fazendo crack, 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 crack. Então essas coisas para mim foram legais, sabe? Eu comprei esse casal, eu adorei a dinâmica deles. E assim, eu dei 4 estrelas para esse livro. Olha, eu fui de quase abandonada para 4 estrelas, porque realmente eu gostei de sair da minha caixa. Eu gostei de sair da minha zona de conforto. Eu fui tomar café com a minha amiga anteontem e eu fiquei falando sobre esse livro com ela. Eu mostrei para ela Jacob Letter. Eu mostrei para ela como é que as pessoas, como isso existe, esse universo de dor pelo prazer, isso existe, porque isso é uma coisa nova para mim. Então eu gostei muito. Eu só não dei 5 estrelas para esse livro, porque eu achei, tem uma certa hora que a ex-mulher do Jax está terminando a turnê, tá bem no final, só faltou uma cidade. A ex-mulher do Jax, ela fica bem doente, ela vai ser internada no hospital e o Jax acaba abandonando o Gideon enquanto ele tá num show e ele deixa um bilhete pro Gideon e, e aí eles meio que se separam. Tá? Existe uma falha de comunicação. O Gideon acha que ele abandonou ele de vez, que tá acabando a turnê, tipo assim, você foi só uma. Eu sou hétero mesmo, vou voltar pra minha mulher, e é isso, obrigada por tudo, né? Que é o grande medo dele. E como o Gideon não entrou em contato com o Jax falou assim: ah, tá vendo? Ele não queria saber nada de mim, eu sou um ferrado mesmo. Nunca isso ia acontecer, nunca, imagina, jamais tempo algum. E isso tem uma falha de comunicação. Mas assim, o Jax tem 37 anos. O Gideon acho que tem 25. Cara, não cabe um cara que tem 37 anos deixar um bilhete daqui, assim, eu te amo. Eles tiveram juras ali, sabe? Não mandar um áudio depois, sabe? Tá no avião, tá voltando pra casa, tá não sei o que. Cara, não tem desculpa. O Jax teve tempo suficiente
para entrar em contato direito com o Gideon, sabe? Então eu tirei uma estrela, porque eu acho que foi a forma que ela fez isso foi meio forçação de barra. E outra coisa que eu achei muito estranha, que também me fez tirar a estrela, assim, dar uma quebrada, é que no final, a forma que eles se tratam um ao outro, em vez de falar, my love, sabe? Ou então, my bunny, ou então, muitos casais têm apelidos, né, gostosos da gente ler. E aqui no final ele vai chamando, um chama o outro de buddy e de mate. My mate, não sei o que, buddy. Cara, sabe assim, que é uma linguagem que não combina, sabe, com um casal que tá prestes a casar, sabe? Então, assim, achei isso esquisito, sabe? Assim, achei duro, achei sem amor, sabe? Mas isso é um problema meu, gente. Isso é um problema meu. Então eu tirei uma estrela, que senão eu acho que eu daria 5 estrelas, você acredita? Um livro que eu quase abandonei. Então, assim, eu vou ler o segundo livro da série. O segundo livro da série fala sobre o produtor do Gideon, porque o produtor do Gideon, eu esqueci até o nome dele, ele foi o primeiro relacionamento que o Gideon teve. Foi ele que apresentou o Gideon esse sexo de submissão. E é uma coisa que também é um outro item que eu pensei muito, que o livro me fez pensar, esse produtor, ele vamos dizer assim, ele insistiu, né? O Gideon fala, ele me treinou para gostar desse tipo de sexo de submissão. Porque eles eram de uma boy band, eles ficavam presos, então ele tinha um relacionamento. O Gideon tinha 18 anos nessa época, eu não sei a idade do produtor, mas ele era bem mais velho. Então ele fala, cara, ele me treinou, a gente tinha esse tipo de relacionamento. Só que tem que o produtor, ele se apaixonou pelo Gideon. Ele falou, na hora que o amor entrou, ele já não queria mais fazer esse tipo de sexo comigo. Ele queria só fazer, ele ficava com medo de me machucar. Então ele me treinou para ser machucado, mas aí ele passou a me amar e aí ele passou a não me machucar mais. Então o Gideon não quis mais ter relacionamento com ele por isso. Né? E isso até é uma outra questão interessante no livro que o Jacques também sempre se pergunta, sabe? O Jacques falou assim, pô, eu não quero ficar fazendo sempre as cenas de BSDM. Eu quero fazer amor com o Gideon também. Será que ele é capaz de fazer amor comigo? Ele gosta de mim só por causa das cenas? Isso também é uma questão interessantíssima de conflito interno que o Jacques tem durante o livro. Né? Então, o livro 2 é desse produtor. Eu acho que eu vou ler também só para ter migalhas mais desse casal. E eu acho que eu acho que esse produtor, no livro 2, ele entra numa depressão, porque o Gideon realmente fica com o Jacques e ele sempre tem uma esperança de que ele vai voltar para o Gideon, que o Gideon vai voltar para ele, e ele não volta. Né? E ele é o produtor do Gideon, então essa dinâmica de será que ele vai continuar sendo produtor, como é que vai ser essa depressão dele, eu acho que ele entra numa questão de álcool. Então eu vou ler o livro 2 porque, né, a gente gosta de sofrer. Então é isso, recomendo você, se você quer quebrar alguns paradigmas internos, esse livro é bem legal para isso. E é isso. Um beijo, até a próxima. Você que ficou comigo aqui até o final, o meu muito obrigada. E mais um pedido, que se você está assistindo esse episódio no YouTube, não esquece de dar um like no vídeo, de seguir o canal. E se você está escutando na sua plataforma de áudio, não esquece também de dar uma classificação, que isso ajuda muito aqui o Casa de Sete Gatos a crescer cada dia mais. Eu e os felinos mandamos um beijo e muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.